Jornal Jovem Pan. Olá, boa noite. Mais uma edição do Jornal Jovem Pan chegando para você. Hoje, quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022. É muito bom ter a sua companhia mais uma vez para acompanhar as notícias mais importantes das últimas horas. E a gente abre a edição falando mais uma vez de eleições. O TSE indicou o tempo de cada candidato na propaganda eleitoral na televisão e no rádio. Bruno Pinheiro chegando ao vivo. Bruno, boa noite para você. Os partidos podem contestar a distribuição feita pelo TSE e quais candidatos vão ter mais tempo nesse horário eleitoral, Bruno? Olá, Lívia, você uma ótima noite. Quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan divulgou sim e ainda está autorizado para que seja apresentado uma contestação até amanhã, na quinta-feira. E aí, aliás, até amanhã, de fato, na sexta-feira, né? O final da quinta-feira. E aí, na semana que vem, já sairá o resultado sobre essa contestação, sobre o número de inserções e também por quanto tempo que é esse horário. Respondendo, Jair Bolsonaro fica com um tempo, mas Luiz Inácio, o ex-presidente, fica com o maior tempo, chegando com quase 4 minutos realmente, que será o seu espaço eleitoral. Jair Bolsonaro, são 2 minutos e 38 segundos. O candidato Ciro Gomes, são 52 segundos. A candidata do MDB, Simone Tebet, recebe cerca de 2 minutos e 20 segundos. O Felipe Dávila do Novo receberá 22 segundos. O Roberto Jefferson receberá 25 segundos. A candidata Soraya Tronic receberá cerca de 2 minutos e 10 segundos. A gente relembra que o horário eleitoral inicia dia 26 de agosto e existe ainda uma sequência também que os candidatos vão acabar recebendo de exibição. No caso de Jair Bolsonaro, o atual presidente da República, ele vai receber cerca de 6 inserções com um pouco mais de 2 minutos. Isso será repartido, exibido durante o dia, né? E durante a noite também. Então, essas são as informações. E se algum candidato achar que está fora da normalidade, que esse tempo é muito curto, ou que essa inserção é necessário ser aumentada, reajustada, então existe ainda essa resposta, um recurso, e aí aguardar um julgamento sobre a Justiça Eleitoral, que será divulgado na semana que vem. Relembrando, esse horário eleitoral inicia em 26 de agosto. Lívia. Obrigada, Bruno, pelas informações. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Comigo hoje, Alfredo Scaff. Scaff, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, Bruno trouxe para a gente as datas, né? Datas não, os horários, o tempo de propaganda eleitoral obrigatória no rádio e TV que cada candidato vai ter por dia. Só para reforçar para nossa audiência, por exemplo, quem vai ter o maior tempo, como o Bruno trouxe para a gente, que é o Lula, 3 minutos e 39 segundos, isso é por bloco, né? Não é um tempo de cada inserção, é importante ficar claro. E quero te ouvir, Scaff, isso segue regras eleitorais? Essa distribuição de tempo é feita com base no tamanho das bancadas que foram eleitas para a Câmara dos Deputados em 2018, não há o que se contestar. Mas se alguns dos partidos não concordarem, eles podem recorrer até o final do dia. O julgamento final dessa distribuição de tempo está marcado para terça-feira. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan. Veja, Lívia, essa é a regra vigente hoje, né? Nós vivemos no Brasil pluripartidarismo, até um pouco exagerado, nós temos aí 30 partidos. Eu discordo desse regramento, eu acho que o Brasil precisa de uma reforma política muito boa, que dá para fazer com rapidez, com menos partidos. Assim, esses partidos em pouca quantidade, 3, 4, 5 partidos no máximo, poderiam ter sim uma igualdade de condições numa disputa para prefeito, governador, presidente da República e até para os cargos do parlamento. O que ocorre é que o sistema brasileiro é injusto, né? Quanto maior a sua coligação, maior o seu tempo de rádio e televisão, e isso é o que está na lei. Eu vejo que não há nenhuma discussão. Quem propuser alguma coisa discutindo isso teria que ter mudado a lei anteriormente, e essa lei teria que ser mudada, obviamente, em 2021. Então, eu vejo que o processo político brasileiro
Ele é injusto, sim, porque ele é muito curto, né? Ele privilegia quem está na cadeira, quem está no mandato. Quem está no mandato tem toda uma assessoria, 4 anos, verbas de gabinete para trabalhar. Quem está fora dessa corrida tem muito pouco tempo de trabalho, de mostrar o seu sentimento, o seu apreço pela democracia e as suas propostas. Então, é tudo uma questão da gente aprimorar. Vamos ver se a próxima legislatura, Lívia, os próximos parlamentares, deputados e senadores, visto que a lei é federal, se atentem para isso, porque o Brasil já está muito atrasado. Essa reforma política já foi suscitada no passado e até hoje ela não ocorreu, mas é por falta de vontade política. Precisa haver vontade política de fazer uma diminuição e uma melhora na democratização do tempo, do acesso, para que outras pessoas também consigam entrar na vida política e mostrar que são melhores do que as pessoas que estão aí. Agora, outra informação importante, Scarf, que o Bruno trouxe para a gente, é o período em que essa propaganda eleitoral obrigatória em rádio e TV vai vigorar. Começa no dia 26, agora de agosto, e segue até o dia 29 de setembro. A gente tem praticamente um mês para essas propagandas serem vinculadas em rádio e TV. É um tempo suficiente para que os candidatos consigam, minimamente falando, passar as suas principais propostas, as suas intenções para os respectivos cargos? Eu vejo que sim, eu vejo que um mês é suficiente, mais do que isso já fica muito cansativo. Tem gente que não aguenta olhar essa propaganda eleitoral nem mesmo uma semana, né? Então eu acho que um mês é um tempo bom, é um tempo mais do que suficiente para passar a mensagem. O que eu acho, como já disse aqui no programa, Lívia, é que os debates, a questão de querer ser candidato, de se propor a ser candidato, deveria ser estendido. Eu vejo que a qualquer momento a democracia ampla, né, ela precisa dar a chance daqueles que queiram ser candidatos e se anunciem candidato a qualquer momento, né? Porque senão fica essa desigualdade, né, de ser pré-candidato e posteriormente, naquele determinado prazo muito curto, já se torna um candidato oficial. Eu vejo que ser candidato teria que ser a qualquer tempo. Mas a legislação não é assim, como eu disse anteriormente, precisa de uma reforma política para a questão da ordem democrática, né? Dessa democracia que todo mundo quer, seja realmente exercida por todos em condição de uma oportunidade mais igual. Vamos seguir falando então de eleições, hora de acompanharmos agora como foi o dia e como foram as agendas dos candidatos à presidência da República. Quem vai trazer as informações todas para a gente é a Carolina Abelim. Conta pra gente, Carol, como foi o dia do candidato do PDT, Ciro Gomes, e também do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. Boa noite, Carol. Boa noite, Vitor. Boa noite, Lívia, todos que nos acompanham. Então, vamos lá. Ciro Gomes, do PDT, ele visitou hoje a Associação Comercial de São Paulo. Ele estava acompanhado do presidente do partido em São Paulo, Antônio Neto, e também do candidato ao Senado, Aldo Rebelo. Ciro defendeu o refinanciamento da dívida de empresas, que, segundo ele, são 6 milhões no Brasil, e também falou sobre o endividamento das famílias brasileiras. Vamos ouvir. Quando eu indico esses problemas, eu estou indicando as soluções. Então, a ideia é reestruturar a dívida das famílias. Minha proposta são 66 milhões e 600 mil pessoas que serão chamadas a refinanciar suas dívidas, saindo do SPC, e com isso eu consigo fazer a grande alavanca de animação da atividade econômica, que é o consumo das famílias. O candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, ele participou de uma motociata em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ele visitou também o Parque Tecnológico da cidade. Ele estava em São José dos Campos em função de um ato de lançamento da campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Bolsonaro, em discurso, voltou a defender a liberdade de expressão e também falou sobre a economia do país. Vamos ouvir. Os números da nossa economia são um dos melhores do mundo. Até mesmo os nossos combustíveis, nós conseguimos baixar de preço com a ajuda da Câmara e do Senado. Domamos a inflação. Temos um aumento de inflação de julho e teremos também em agosto deflação. Pode ter certeza, o Brasil está condenado a dar certo. O presidente ainda concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Daniel Lian, que estava acompanhando o evento.
E a gente acompanha agora, então, o que Bolsonaro disse ao nosso colega, o repórter Daniel Lian. Um grande país, tem um grande potencial, um povo maravilhoso, que não quer ir para a esquerda de jeito nenhum. Que os países que foram para a esquerda da América do Sul, o seu povo foi jogado à linha da miséria. Não queremos isso. É um povo cristão, trabalhador, respeitador e que quer simplesmente viver em paz, em alegria e ter liberdade aqui no Brasil. Só mais uma pergunta, presidente. Como é que o senhor prevê a campanha? Uma campanha propositiva ou campanha de ataques? E também comentando, o senhor esteve na posse do presidente do TSE, Alexandre. Já tive Juiz de Fora, você não viu meu discurso, aqui também. É mostrar que o governo fez muita coisa. Eu fico imaginando se não tivesse a pandemia, a seca do ano passado e essa guerra lá fora, como o Brasil estaria voando. Mês que vem tem tudo para o desemprego cair a 8%. A informalidade praticamente já voltou ao que era antes da pandemia. O Brasil tem batido recorde de arrecadação, mesmo com diminuição da carga tributária, como o IPI, por exemplo, que estamos numa briga no Supremo por parte dessa redução que um ministro achou que não era constitucional. Mas vamos ganhar essa batalha, vamos partir cada vez mais com a certeza da reindustrialização do nosso país. O Brasil, além de ser uma potência alimentar, nos próximos anos, dado as eólicas offshore na costa do Nordeste, seremos também uma potência exportadora de energia especial do hidrogênio verde para toda a Europa. Sobre a posse do ministro Alexandre de Moraes, o senhor... Não, eu conversei com ele, bati um papo com ele, está todo em paz aí. Tá? Qualquer coisa sobre urna é com o Ministério da Defesa, acho que eles foram convidados a integrar a Comissão de Transparência Eleitoral. Então, um trecho dessa entrevista exclusiva feita hoje pelo repórter Daniel Lian com o presidente Jair Bolsonaro durante as agendas que o presidente teve hoje no interior de São Paulo. Foi a São José dos Campos, como dissemos, no interior paulista. Alfredo Scaff, queria te ouvir justamente sobre essa última fala de Bolsonaro ao Lian. Na entrevista exclusiva, o Daniel questionou ao presidente sobre qual seria a estratégia de campanha daqui para frente e o presidente fala em apresentar o que foi feito pelo governo, né? Não disse que o foco da campanha serão ataques a Lula, não disse que serão propostas para o futuro, mas sim o que já foi, mostrar aquilo que o governo dele conseguiu fazer nesses primeiros 3 anos e 8 meses. Na sua opinião, Scaff, uma estratégia correta do presidente? Boa noite, Brão. Boa noite. Sempre muito correta a estratégia do presidente, como seria correta a estratégia de qualquer outro político que estivesse na cadeira de presidente da República. O presidente teve um mandato muito difícil, em virtude da pandemia que parou o planeta, né? Isso parou o crescimento, fez com que o Brasil não pudesse crescer naqueles 2 anos. Mas o Brasil mostrou o país que ele é, né, Brão? O Brasil é um país realmente maravilhoso, é um país que tem todos os recursos naturais que nenhum país do mundo tem. Nós temos um potencial de turismo, de tecnologia, de juventude, de futuro muito grande. E o presidente precisa, esse é o dever número 1 de um presidente da República, candidato à presidência, falar daquilo que ele fez. Porque a partir do momento que ele diz aquilo que ele fez, ele pode dizer o que ele pode fazer de melhor num eventual segundo mandato e também contrapor as suas ideias àqueles que vão dizer, olha, não é bem assim que se faz, a gente tem como fazer melhor. Porque quem é oposição, Brão, precisa vir com proposituras e com uma missão em prol do Brasil e não atacando a pessoa do presidente da República, porque isso não é bom para ninguém, muito menos para o país. Então, as proposituras têm que ser o presidente mostrando aquilo que ele conseguiu fazer, não obstante todas as suas dificuldades, que todo mundo conhece, e o Brasil está num caminho que realmente domou a inflação. E isso tem um mérito do presidente da República, tem o mérito do ministro da Economia e tem o mérito do parlamento, que obviamente aprovou aquela diminuição da alíquota do ICMS, que fez com que o combustível despencasse no Brasil, e isso acaba criando uma cadeia, né, virtuosa em todos os preços que a população já está sentindo. Então, complementando, o presidente precisa falar de economia sim, porque ele tem um fator positivo, o Brasil está se recuperando, o desemprego está baixando, não falta comida nas prateleiras do supermercado do Brasil, a vida voltou ao normal e também, obviamente, que não é só isso. Ele precisa dizer o que ele vê do Brasil nos próximos 4 anos, bem como todos os candidatos de oposição também precisam dizer o que fariam de melhor e como é que eles enxergam o futuro do Brasil até 2026.
Agora, Scaff, em mais um dia de campanha, o candidato Ciro Gomes, na Associação Comercial de São Paulo, também esbarrou bastante em temas ligados à economia. Falou sobre propostas para renegociação de dívidas de empresas, especialmente em empresas médias e pequenas empresas, empresas menores. Destacou também que a renegociação de dívidas da população é um ponto importante, já que ele citou um número que a gente trouxe em outras edições aqui do Jornal Jovem Pan, que hoje no Brasil 66 milhões de pessoas estão endividadas, e falou da importância de criação de programas para ajudar essas famílias a ficar em dia com as contas. A economia tem sido o principal ponto apresentado pelas pesquisas, a principal preocupação da população, segundo o que essas pesquisas vêm mostrando para a gente. Acerta, Ciro, ao tratar desses pontos? Veja, Lívia, a gente precisa dividir os problemas em que o Estado pode cuidar e aquilo que o particular tem que cuidar com a sua atitude. Então, o Estado pode, eventualmente, né, com a economia andando bem, diminuir os juros, isso é muito bom. O Estado pode fazer um parcelamento de tributos e diminuir tributos, como vem fazendo o governo atual. Agora, o Estado, quando ele interfere na vida particular das pessoas, isso já é um fator atípico da conduta estatal. Eu não gosto dessa forma de dizer nós vamos solucionar X coisas para 100 milhões de pessoas numa canetada. Não funciona dessa forma, porque o endividamento faz parte da atitude particular de cada um, né? Bem como ontem foi comentado aqui no jornal a questão do crédito consignado, por exemplo, do Auxílio Brasil. Se você me perguntar, eu sou completamente contra isso, porque eu não posso admitir, na minha opinião, uma ciranda financeira num auxílio que, na verdade, é um auxílio de R$600 que ajuda no supermercado, na alimentação e algumas despesas das casas das pessoas. Então, eu vejo que a questão financeira, Lívia, precisa muito mais ser tratada na questão particular, privada, os bancos tendo uma animosidade maior de baixar os juros, por isso que os bancos precisam ter lucros, senão eles não vão baixar o juro, e a economia indo bem, naturalmente as pessoas vão se endividar menos, porque o juro vai baixar e elas podem eventualmente fazer a rolagem de dívida. Quero aqui dar um exemplo para você. Nos Estados Unidos da América, país de primeiro mundo, o país mais rico do mundo, 80% da população é devedora do cartão de crédito. Todo mundo lá rola dívida todos os meses. Mas por que eles podem fazer isso? Porque os juros cobrados são infinitamente menores do que os juros cobrados no Brasil. A gente segue falando de agenda de presidenciáveis. O primeiro comício da campanha de Lula está sendo em Belo Horizonte. E é para lá que a gente vai para falar com a Beatriz Manfredini. Beatriz, boa noite para você. Muito se falou em segurança reforçada. Qual o clima aí na capital mineira? Lívia, boa noite para você, para o Vitor, para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, esse primeiro comício, ele foi tratado como um termômetro, né, para a segurança da campanha do ex-presidente Lula. O comício acabou tem cerca de 20 minutos e eles reforçaram bastante todos os procedimentos. Eles fizeram monitoramento por drones, também colocaram policiais à paisana no meio do público e tinham atiradores de elite em pontos estratégicos aqui no centro de Belo Horizonte. Além disso, todo mundo que entrou no evento precisava passar por revista, não precisava de um cadastro prévio, nada desse tipo, mas precisava sim ser revistado. Isso não acontecia antes do início oficial da campanha, que começou mesmo na última terça-feira, né? Então, aqui na Praça da Estação, todo mundo que entrou precisou passar por esses procedimentos, vários carros da Polícia Federal aqui em volta. A gente lembra que o ex-presidente Lula, ele foi colocado pela Polícia Federal como alguém que precisa de segurança máxima, o risco máximo de segurança. Por isso, então, todo esse reforço, toda essa preocupação. Falando agora um pouco do ato, esse foi o primeiro, então, realizado, né, com um grande público. A organização fala em mais de 100 mil pessoas aqui na Praça da Estação, região central de Belo Horizonte. E Lula trouxe diversas autoridades, claro, como o vice Geraldo Alckmin, do PSB, Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do partido. Também uma autoridade importante da gente falar é o deputado federal André Janones, né, que acabou entrando na coordenação da equipe aqui do ex-presidente Lula, e ele foi apresentado por Lula como uma nova aquisição da campanha. Ele tem bom alcance nas redes sociais, está participando da campanha agora nesse sentido, cuidando da parte da internet, da parte online, e ele é evangélico, algo muito importante para a campanha de Lula,
que agora tenta alcançar esse público. Inclusive, o candidato do Partido dos Trabalhadores, ele voltou a acenar para os religiosos. Fez críticas ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que é o principal opositor dele, né? Chamou o Bolsonaro de pessoa desequilibrada mentalmente, desestruturada, e disse que Bolsonaro está mais para um fariseu e não para um cristão. Diz também que Bolsonaro fala o nome de Deus em vão. Inclusive, recentemente começaram a circular peças publicitárias aprovadas pela campanha do PT, em que Lula fala em Deus. Ele está tentando fazer esse aceno, não é o primeiro ato que ele acena para religiosos, principalmente para os evangélicos, tenta conquistar esse público, e André Janones está colocado aí na campanha como alguém para ajudar nessa missão. Lula também voltou a falar contra privatizações, citou que a Petrobras não será privatizada em um eventual governo dele, nem os Correios, Banco do Brasil, Caixa, e disse que vai recriar ministérios, também um discurso que ele já fez na última quarta-feira na porta de uma fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo, em São Paulo, o primeiro ato de campanha dele. Diz que vai recriar os ministérios dos povos originários, da mulher, da igualdade racial, e voltou a usar uma estratégia da campanha, que é comparar os números do Brasil dos anos em que Lula governava com o Brasil atual. Lula repete, então, que o Brasil era melhor naquela época, ali a partir de 2003. No final aqui do evento, foi comemorado pela organização o resultado da pesquisa Datafolha, que apontou que Lula tem aí 47% das intenções de voto contra 37% de Jair Bolsonaro. E é importante a gente destacar também essa nova estratégia. A gente está falando que Lula acena para os religiosos, eles também mudaram as cores da campanha, tem menos vermelho agora nas peças publicitárias, na campanha no geral. O verde, o amarelo e o azul são muito utilizados, vindo também de Geraldo Alckmin, o vice do PSB, que tem essa missão, está escalado pela campanha como alguém que vai chamar um público mais de centro, mais conservador. Cantaram o hino nacional no início, e aí Lula terminou dizendo que Deus abençoe cada um de vocês. A gente separou esse trecho, inclusive, Lívia, vamos acompanhar. Eu quero que os cortejadores saibam, nós estamos de volta para fazer uma nova independência nesse país, uma independência que garanta a dignidade, o respeito e a harmonia do nosso povo. Companheiros e companheiras, que Deus abençoe cada um de vocês e até a vitória, se Deus quiser. Hora então de opinião para falar sobre essa agenda de Lula hoje. Alfredo Scaff continua aqui conosco. Várias pautas foram levantadas pela Bia. Obrigada, inclusive, Bia, pelas informações. Esqueci de agradecer. Várias pautas foram ressaltadas por ela durante esse primeiro comício que Lula está fazendo na campanha eleitoral oficial, né? E queria te ouvir primeiro, antes da gente falar de algumas dessas pautas, a respeito dessa ênfase na segurança reforçada. Mais do que normal, é preciso que haja essa segurança, com os candidatos agora indo mais às ruas, fazendo comícios, participando daquele corpo a corpo com os eleitores. Isso serve para qualquer candidato, não só para Lula. Sim, e obviamente que quem tem que ter a segurança mais reforçada é quem está no poder, porque quem está no poder está sendo, obviamente, tendo vários opositores que querem o lugar dele, né? O presidente Bolsonaro tem uma segurança reforçada, precisa ter uma segurança máxima, e todos os demais candidatos também precisam ter igualdade de condições, liberdade total para se manifestar, com segurança total. E eu acho que as pessoas precisam, sim, passar por uma revista para entrar num evento público, como qualquer outro lugar no Brasil, não só em comício, né? Agora, Lívia, o que a gente vem ouvindo dos presidenciáveis são pautas muito abstratas, né? São muito subjetivas, são muito emocionais, e eu entendo que quem está sem emprego, quem está precisando pagar uma faculdade, quem está precisando aumentar uma renda familiar, não está preocupado se você é de direita, se você é de esquerda. Ele está preocupado numa propositura de um país, né? Nós precisamos ouvir dos candidatos à presidência o que é que vai ser feito para o Brasil decolar, para o Brasil destravar de uma vez, porque realmente nós temos todo o potencial para ser primeiro mundo. O que a gente precisa é de uma equipe, de um governo de equipe muito bem estruturada, para que a gente possa partir para esse caminho dessa agenda positiva de desenvolvimento.
Agora, Scaf, também nesse evento, o Lula voltou a falar em recriação de ministérios, né? Ele tem falado bastante sobre isso nos últimos dias, já citou alguns ministérios que ele pretende criar ou alguns que ele pretende recriar. Eu lembro que nos governos petistas, no governo Dilma em especial, chegamos a um número bem próximo dos 40 ministérios. Hoje esse número está em torno de 20 a 25, não sei exatamente, mas foi bastante reduzido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, o total de ministérios lá em Brasília. Queria saber de você, Scaf, será que ele pretende mesmo levar adiante esse projeto ou seria uma fala justamente para tentar angariar apoio político? Afinal de contas, no caso de uma eventual vitória, esses novos ministérios também poderiam servir para acomodação política, né? Para negociações, como moeda de troca dele, para conseguir apoio de partidos, de políticos aliados. Será que essa é a ideia e ele pretende levar esses projetos adiante? E qual a sua opinião, Scaf, sobre recriação de ministérios? Brown, eu sou totalmente contra, porque se recriar ministérios fosse a solução do Brasil, nós teríamos que ter aí 80 ministérios. O que não falta é matéria para ser examinada por um ministério. O que a gente precisa, na verdade, é de menos Brasília e mais Brasil. Quem diz que vai criar mais ministérios ou quantos ministérios forem necessários, não tem muito apreço para as contas públicas, né? Porque gosta de um Estado inchado. E o Estado inchado, a população precisa entender que quanto maior o Estado, maior o imposto que você vai pagar. Porque o Estado, ele não produz nada. Ele vive do imposto que você paga. Então, quanto menos ministérios nós tivermos e com mais eficiência eles agirem, obviamente, consequentemente, você está pagando menos para o governo federal e para todos os demais governos. Eu acho que é esse o caminho que a gente precisa adotar no Brasil. Quando se fala, eu vou criar um ministério A, B, C, D, E, na verdade, isso é uma forma de desesperada de atrair apoio político, como eu disse anteriormente, num país que tem 30 partidos políticos ou mais. Obviamente que esse é um discurso muito bom. É um discurso muito positivo para aquele que quer um lugarzinho no seu governo. Agora, criar ministério por criar ministério, se isso fosse a solução, os governos anteriores teriam solucionado todos os problemas do Brasil. Daqui a pouco a gente segue mostrando para você como foi o dia dos demais candidatos à presidência da República e também os números da pesquisa Datafolha, que foi divulgada agora à noite com as intenções de voto na corrida presidencial. Agora, um outro assunto importante da noite desta quinta, a Câmara dos Vereadores do Rio define nesse momento o futuro de Gabriel Monteiro. O repórter Rodrigo Viga está lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, traz as últimas informações para a gente. Boa noite, Viga. Boa noite para você, Abraão. Boa noite para a Lívia, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Pelo barulho, né, dá para perceber de onde nós estamos falando, né, Abraão? Estamos falando direto aqui no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que abriu a sessão já no final da tarde desta quinta-feira para decidir o futuro destino do vereador Gabriel Monteiro, que se faz presente na parte central aqui do plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, acompanhando atentamente o parlatório, as falas. Nesse momento, inclusive, foi dado direito à defesa de Gabriel Monteiro se manifestar. Esse prazo é de 2 horas e a perspectiva é que a votação efetivamente, Brão, que pode ser lá o fim do mandato, a cassação do mandato de Gabriel Monteiro, comece por volta de 10h30, 11 horas da noite. Andei circulando aqui pelos corredores e pelos gabinetes da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A gente pode dizer, inclusive, Brão, que a tendência no momento é pela cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro, acusado de quebra de decoro parlamentar. É necessário um quórum mínimo de 34 votos favoráveis à cassação, mas a contabilidade extraoficial de momento aponta que já haveria um quórum de 38 votos de um total de 50 vereadores ativos a favor da cassação de Gabriel Monteiro. Lembrando que Gabriel Monteiro tem a sua candidatura a deputado federal registrada pelo partido dele, o PL, o Partido Liberal. Está no seu primeiro mandato, na primeira legislatura. Ele tem milhões, mais de 20 milhões de seguidores na internet e, independentemente do que vai acontecer aqui, logo mais a tendência é pela cassação, ele vai tentar se eleger deputado federal na próxima eleição agora, no mês de outubro de 2022, Brão. Ok, então as informações do Rodrigo Viga, direto da Câmara Municipal do Rio. Como ele disse, a sessão ainda vai se estender ao longo da noite. Ele pode voltar a qualquer momento com outras informações. Obrigado por enquanto, Viga. Bom trabalho para você. Alfredo Scaf, segundo as informações que o Viga já colheu por lá, a tendência é de cassação. Tudo indica que já haveria votos suficientes para que Gabriel Monteiro perdesse o mandato de vereador. Você acha que é a decisão mais correta, Scaf, ou discorda? Qual a sua avaliação?
A quebra de decoro, na verdade, é só um finalmente de tudo aquilo que aconteceu, né? O vereador está sendo acusado por várias pessoas, os depoimentos são fortes, a Polícia Civil instaurou inquérito, que me parece que já está praticamente finalizado, o Ministério Público tem ciência de tudo. Eu vejo que é uma situação extremamente séria, né? Toda liberdade, mesmo que no mandato com imunidade parlamentar, tem o seu preço, né? Vejo que o vereador Gabriel Monteiro pode ter cometido excessos extremamente graves e é isso que está sendo apurado. Não cabe a um parlamentar, né, eventualmente, ter um mínimo de indício de participação em atos como ele está sendo acusado. Isso não é conduta de nenhum parlamentar, nem daqui do Brasil, nem do mundo inteiro. Então, eu vejo que o decoro, na verdade, é só uma ponta do iceberg, né? Tem muita coisa atrás aí que precisa ser investigada, coisas seríssimas, né, envolvendo até mesmo, eventualmente, menores de idade, e isso precisa ser apurado com muita profundidade, né? Não basta ter seguidores, não basta ser visto, né? Tem que se comportar como tal. E o povo do Rio de Janeiro precisa também entender que o mandato de um vereador, de um deputado, de um governador, de um senador, é coisa séria. Né? Eleger qualquer pessoa, eleger famosos, eleger porque a pessoa tem um grau de visibilidade, não quer dizer que ele tem as mínimas condições de exercer um mandato parlamentar. Pode até ter, mas na maioria das vezes não tem. É claro que a gente segue acompanhando essa sessão na Câmara de Vereadores do Rio, que está votando esse relatório que é favorável à cassação do vereador Gabriel Monteiro. O SCAF continua conosco. A gente vai agora para um breve intervalo e volta já já com mais eleições, mais movimentações políticas e outras notícias para você. É isso, a quinta-feira foi movimentada, tem muita coisa pela frente, a gente espera você. Até já. Neste sábado, às 4h. Um assunto que vem deixando toda a população do estado de São Paulo muito alarmada: o aumento do nível de criminalidade no estado. O uso dessas câmeras não só coloca em risco a vida, a moral do policial, como também o discriminam, quebram a sua fé pública, diz: vocês são muito violentos, vocês são a priori culpados. A prova de bala na Jovem Pan News. Não deixe para depois o melhor negócio que você pode fazer agora. Caoa Sherry Day. Dias incríveis para você escolher seu carro zero, em condições, ofertas e vantagens exclusivas, e fazer o melhor negócio do ano. Caoa Sherry Day. Chegou a hora. Você sabe por que acontece a doutrinação ideológica? Pois o obscurantismo é do interesse de mentes manipuladoras e aqueles que não conhecem a verdade sobre os conceitos do conservadorismo e do liberalismo acabam se tornando presas fáceis na mão dos oportunistas. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. Um mergulho pelo legado de mestres como Adam Smith, John Locke, Edmund Burke e muitos outros. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Você está pronto para aprender a defender a sua liberdade? Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e experimente o antídoto contra a desinformação. APP News, seu canal direto com a informação. Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan, trazendo para você tudo que foi notícia nesta quinta-feira. E agora novidades no cronograma da chegada do 5G aqui ao Brasil, né, Lívia? A tecnologia segue avançando para outras capitais, Brown. A Anatel confirmou que a partir da próxima segunda-feira, mais 4 capitais vão contar com o sinal do 5G. Florianópolis, em Santa Catarina, Palmas, no Tocantins, Rio de Janeiro e Vitória, no Espírito Santo. Com isso, 12 capitais passarão a contar com a nova tecnologia até o início da próxima semana. A previsão é que até o mês de novembro, todas as capitais restantes tenham acesso ao 5G. As capitais deveriam ter o 5G puro funcionando até o dia 31 de julho. Entretanto, esse prazo foi prorrogado pela Anatel devido ao atraso do cronograma de entrega dos equipamentos.
A gente volta agora ao tema Eleições 2022. Os candidatos ao Palácio dos Bandeirantes foram às ruas nesta quinta-feira. A repórter Nani Cox acompanhou tudo, chega agora aqui ao vivo ao Jornal Jovem Pan, destacando o melhor da agenda em mais um dia de campanha eleitoral. Boa noite, Nani. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, em visita a Mauá, o candidato do PT, Fernando Haddad, apresentou propostas de combate à violência contra a mulher. O petista explicou que a intenção é humanizar o atendimento às vítimas de violência com credenciamento de médicos em unidades de saúde para que elas não precisem buscar uma unidade do IML. Haddad também prometeu um bilhete único metropolitano. O bilhete único que vale para São Paulo, estender ele para a metrópole. Mas não só para a metrópole em torno da capital. Tem outras regiões metropolitanas, como é o caso de Campinas também, que poderá ter o mesmo bilhete. É um bilhete intermunicipal único. Ou seja, mesmo o trabalhador que sai de uma cidade para trabalhar em outra e tem que voltar para sua residência, ele vai poder circular por aquela metrópole com o mesmo bilhete. Seja a passagem de 3, 4 horas, seja o bilhete mensal, seja o bilhete semanal. Agora, atenção, isso vai ser feito gradualmente. São 39 cidades que têm que ser integradas. Não vai ser do dia para a noite. Nós vamos começar pelas cidades que têm o maior número de trabalhadores que não trabalham na sua sede. Olha, o candidato do PSDB, Rodrigo Garcia, visitou uma comunidade em São Bernardo do Campo, ao lado do prefeito Orlando Morando, do candidato a vice, Geninho Zuliani, e do candidato ao Senado, Edson Aparecido. O tucano fez promessas na área de habitação. Nós criamos no ano passado o programa Viver Melhor. Pela primeira vez, o governo do estado reforma a casa das pessoas. A gente não tira as pessoas de onde elas vivem, a gente respeita com dignidade, reformando completamente as suas casas. A gente preserva as raízes dessas famílias que há muitos anos vivem no lugar, mas não têm uma moradia digna. O Viver Melhor hoje está realizando reforma em mais de 17 mil casas no estado de São Paulo. A gente troca o telhado, faz o reboco, faz banheiro novo, consegue colocar muitas vezes janela nas casas, ou seja, uma casa, aquelas reformas que a gente vê na televisão, né? Uma casa inadequada tem toda a dignidade com o programa Viver Melhor. E o nosso projeto para os próximos 4 anos é fazer muito mais, é fazer mais de 100 mil unidades habitacionais que serão reformadas pelo Viver Melhor. O programa não envolve moradores em áreas de risco. Rodrigo Garcia afirmou que, se for reeleito, vai continuar com a remoção de famílias desses locais de risco. Já o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, participou de uma motociata e depois lançou a campanha na rua em São José dos Campos, que é o domicílio eleitoral dele, que fica no Vale do Paraíba. Ele estava acompanhado do presidente Jair Bolsonaro. Gente, hoje é um dia muito especial. Marca o início de uma caminhada. A caminhada rumo à vitória aqui em São Paulo. Eu tenho certeza que todos vocês vão passar muita energia. Vamos juntos, que o Brasil está precisando de 2 capitães. Um lá em Brasília, outro aqui em São Paulo. Vinícius Poit, do Novo, cumpriu a agenda na Baixada Santista. Altino Júnior, do PSTU, panfletou em frente a uma fábrica do setor químico e na porta de uma metalúrgica, ambos na Zona Sul. Edson Dorta, do PCO, Gabriel Colombo, do PCB e Carol Vigliar, da Unidade Popular, não divulgaram os compromissos. Mais análise aqui no Jornal Jovem Pan, Alfredo Scaff. Vamos começar com o dia do candidato do PT, Fernando Haddad. Ele não compareceu à sabatina que estava agendada para hoje aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Alegou um conflito de agendas, fez esse ato de rua que nós vimos e, durante essa caminhada, falou em medidas para reforçar o atendimento a mulheres que são vítimas de violência. Você acha que, de fato, são necessárias medidas nesses setores, Scaff? É preciso melhorar o acolhimento às mulheres que sofrem com esse tipo de crime? É sempre a questão da mulher que sofre uma violência, ela precisa ser aprimorada, Brown, sempre. Isso, e não existe prazo nem tempo para isso, né? Isso precisa começar com bom atendimento na delegacia de polícia, obviamente precisa colocar o judiciário com bastante celeridade, como já vem agindo, para afastar os corpos, né? A separação de corpos entre quem está cometendo a violência e a vítima da violência. Agora, o que a gente não consegue entender, no meu caso, essas propostas de essa exacerbação assistencialista, né? Nós temos que fazer o que é possível. Nós não podemos prometer aquilo que não será feito.
É muito difícil você acolher milhares e milhares de pessoas todos os dias, né? Isso é muito difícil fazer, isso chega à perfeição. Então eu vejo que a questão da violência contra a mulher precisa ser tratada, em primeiro lugar, com uma penalização forte, com uma lei que se aplique com rapidez, com a separação de corpos, com a segurança dessa mulher que foi violentada e, obviamente, com toda a rede hospitalar, com toda a rede que já existe para assistir essa mulher, obviamente, tratá-la da maneira como ela precisa ser tratada. Agora, quando você promete uma coisa muito acima disso, isso acaba dando aquela sensação que isso aí é uma coisa para angariar votos, porque não é muito possível fazer mais do que já existe na nossa legislação e do serviço público já está à disposição. O que acontece é que o serviço público precisa funcionar de verdade. Ele precisa funcionar na saúde, com a contratação de mais pessoas. Hoje nós só temos 25% do efetivo da saúde, todo o demais é trazido pelas organizações sociais. A gente precisa trazer essas pessoas porque o servidor público está sofrendo muito e não é de hoje. Ele precisa ser privilegiado, precisa ganhar melhor, precisa ter condições melhores de trabalho para atender essas mulheres e toda a população de São Paulo. Agora, Scaf, em São Bernardo do Campo, o governador e também candidato ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, destacou propostas na área de habitação. Diz que já existe um projeto que ele quer ampliar ainda mais, que é de reformar a casa de pessoas de baixa renda que precisam desse suporte. Aí eu te pergunto, a habitação é uma área deficitária aqui no estado que sim merece atenção? Pode estar deficitária nesse momento, Lívia. Eu quero só lembrar que existe uma lei que 1% do ICMS arrecadado no estado de São Paulo é vinculado à Secretaria da Habitação, ao CDHU. Então, eu não sei o porquê essa defasagem tão grande. Isso não poderia estar dessa forma, né? Nós teríamos que ter avançado na questão da habitação. A questão da habitação tem que ir para o interior do estado, porque os terrenos aqui na capital são muito poucos e são muito caros. Então, isso precisa ser reavaliado na questão da habitação. A questão da habitação precisa ter espaço, precisa ter convênio com os municípios, precisa ser menos custoso para o estado. Agora, dinheiro, Lívia, dinheiro tem. 1% do ICMS, desde que eu me conheço, inclusive trabalhei no CDHU no ano de 1995, 1% do ICMS é vinculado à Secretaria da Habitação para a habitação popular. Seguimos com mais destaques aqui no Jornal Jovem Pan desta quinta-feira. O Hospital AC Camargo Cancer Center decide manter atendimento aos pacientes do SUS. No entanto, a instituição, na região central de São Paulo, não informou o número de pessoas que serão atendidas. Referência no tratamento do câncer, o hospital havia anunciado que não renovaria o contrato com a gestão municipal por causa de defasagem na tabela do SUS. Mas a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado ofereceram compensação financeira para manter os atendimentos. Em nota, o AC Camargo afirmou que estabelecerá novo contrato de atendimento SUS para que o hospital realize atendimentos de alta complexidade ou atenda necessidades específicas do município de São Paulo. Mais um rápido intervalo agora e ainda hoje os novos números do Datafolha na corrida presidencial. A gente adianta que caiu a vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro. Isso e muito mais ainda nesta edição. Continue conosco, o Jornal Jovem Pan volta já já. A Jovem Pan News entrou no top 10 na categoria Notícias e Jornalismo do Prêmio IBEST. Contamos com seu voto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e vote para alcançarmos o primeiro lugar. Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratória e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas: roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em niucursos.com.br. niucursos.com.br.
De frente com o Touro. Sistema Educacional Brasileiro, o dono de um dos maiores conglomerados de ensino privado do país, Shenzaer, expande seus negócios para a área da comunicação. Neste domingo, na Jovem Pan News. O Jornal Jovem Pan de volta nesta quinta-feira e a gente segue com destaques de Brasília. Vamos lá então, Olivia. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os políticos acusados e sem intenção podem ser beneficiados na nova lei de improbidade administrativa. Vamos a Brasília então. A Yasmin Costa acompanhou a conclusão desse julgamento hoje, traz para a gente os detalhes. Quais foram, Yasmin, os argumentos dos magistrados para essa interpretação? Boa noite. Oi, Vitor. Boa noite para você, para a Lívia e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, por 7 votos a 4, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, que a nova lei de improbidade administrativa pode ser aplicada aos casos em andamento, mas esses casos, eles devem ser analisados um a um. O que acontece é o seguinte, prevaleceu o voto do relator desse caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, que ele entendeu que a nova lei pode alcançar esses casos de improbidade que envolvam a improbidade culposa, que é sem a intenção, desde que o processo ainda esteja em andamento, ou seja, ainda seja possível entrar com recurso dessa ação. A nova lei de improbidade administrativa, que foi apreciada e sancionada no ano passado, ela excluiu a modalidade dos atos culposos. Agora, para comprovação de que o agente público cometeu o crime de improbidade somente se ele realmente tiver cometido esse crime com a intenção, somente os atos culposos e que ensejem danos comprovados ao erário que podem ser punidos. A Corte também decidiu o seguinte, por 6 votos a 5, que a nova lei não pode ser aplicada aos casos encerrados, aqueles transitados em julgado, onde não cabe nenhum tipo de recurso. Para esses casos fica como está, fica prevalecendo a legislação antiga. Hoje o julgamento foi retomado com o voto da ministra Rosa Weber. Ela afirmou que a nova lei de improbidade não deve retroagir para casos antigos. Ela foi uma das que votou dessa forma. Carmen Lúcia também acompanhou o voto de Rosa Weber e defendeu que as ações de improbidade não devem ser consideradas ações de direito penal. E, por isso, essa regra da retroatividade das normas que beneficiam réus, que é uma regra da lei penal, não deveriam ser aplicadas à lei de improbidade administrativa. Vale lembrar, inclusive, né, Vitor, que muitos processos aguardavam esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, muitos envolvendo agentes políticos, servidores e próprios agentes públicos. Para a gente relembrar tudo o que aconteceu, essa lei de improbidade foi sancionada em 2021 e entre as principais mudanças é que a partir de agora só pode ser punido o ato de improbidade de forma dolosa, aquele que tenha intenção e que fique comprovado o dano ao patrimônio público. O texto também estabeleceu uma mudança com relação aos prazos de prescrição, que agora eles são mais curtos. E hoje, lá nesse julgamento no Supremo Tribunal Federal, os ministros entenderam que os novos prazos de prescrição não devem retroagir, ou seja, prevalece os mesmos prazos que já estavam sendo aplicados aos processos antigos. E a partir da frente, esse prazo de prescrição menor só começa a valer, melhor dizendo, a partir da frente. Inclusive, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público emitiu uma nota comemorando essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Lembra, inclusive, que esse é um julgamento que durou pelo menos 3 semanas, é um julgamento que pode impactar o cenário político brasileiro, porque existem alguns parlamentares, alguns políticos, ou que querem ser candidatos à reeleição, ou que querem voltar para a vida pública, que são condenados por improbidade administrativa. Por isso, esse julgamento de hoje do Supremo Tribunal Federal pode ter uma grande repercussão no pleito eleitoral de outubro. Eu volto com vocês. Vamos acompanhar então. Obrigado, Yasmin, pelas informações. Boa noite para você.
Alfredo Scaff, qual a sua avaliação, Scaff, sobre esse entendimento do plenário, formado agora no plenário do Supremo Tribunal Federal? A retroatividade só alcança os casos já em andamento, como explicou Yasmin. Foi correta a decisão dos ministros, Scaff? Foi correta, Abraão. É essa decisão que nós esperávamos da comunidade jurídica, visto que é a vontade do parlamento. A gente precisa deixar ressaltado que essa lei de improbidade nova é a vontade do legislador. O legislador decidiu mudar as circunstâncias, a forma de agir dessa lei de improbidade, até porque muita gente que nunca praticou o ato de improbidade estava inserida nos processos e ainda continua inserida, né? E sofrendo prejuízos pessoais e financeiros e morais incalculáveis. O STF acerta por 7-4 em acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes, que eu achei extremamente pertinente, de, obviamente, a retroatividade da lei pegar todos os casos em aberto, até porque caso em aberto é aquele que ainda não transitou em julgado. Agora, aquele que já transitou em julgado, precisa ser respeitada a decisão judicial, que não foi só de 1 grau, né? Na verdade, percorreu a 2ª e até mesmo 1 grau superior de 3ª instância. Eu vejo que a lei também, Brown, o julgamento poderia ter acertado mais. E vou explicar. Concordo que retroagir aos casos em andamento é muito bom. Eu acho que isso vai fazer muita justiça. Mas os prazos de prescrição também deveriam retroagir, na minha opinião. Porque a prescrição é uma questão de ordem pública. Nós não podemos eternizar a liberdade de ação na mão de quem quer que seja, ou do ente privado, do ente estatal, ou mesmo do Ministério Público, uma liberdade sem fim de simplesmente decidir o melhor momento, se em 4, 8, 12, 16 anos, entrar com uma ação de improbidade administrativa. Eu entendo que a vontade do parlamento foi que o prazo prescricional também retroagisse, justamente para que essas pessoas que foram processadas muito tempo depois de um eventual ato praticado também sofressem os mandamentos da nova lei de improbidade e que essa prescrição retroagisse. Não foi assim que o Supremo entendeu. Nós devemos respeitar, a comunidade jurídica vai respeitar, mas o mais importante, Brown, é que essa lei ela precisava sim retroagir aos casos em andamento, porque ela tem um aspecto punitivo, o que a gente chama de direito administrativo penal, muito forte. Existe uma punição, sim. É uma questão administrativa do fundo, mas existe uma punição muito forte com relação ao erário público e ao agente que cometeu, agora em diante, dolosamente um ato que prejudique os cofres públicos. Do STF, agora para notícias do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral manda Damares Alves remover 4 vídeos das redes sociais. Nas publicações, a ex-ministra da Mulher insinua que os governos do ex-presidente Lula haviam criado uma cartilha de incentivo ao crack. O ministro do TSE, Raul Araújo, acatou uma decisão, aliás, uma ação do PT, e deu 24 horas para que as plataformas removam o conteúdo por propaganda eleitoral antecipada negativa. Damares publicou vídeos no Facebook, YouTube e Instagram no dia 2 de agosto. Alfredo Scaff, queremos te ouvir também a respeito dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, atendendo a um pedido a uma ação do PT para que Damares Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, retire 4 vídeos de suas plataformas de redes sociais, em que diz que uma cartilha produzida pelos governos petistas estaria incentivando o uso de drogas por jovens. Acertada essa decisão do ministro Raul Araújo, ou não sei se você conhece a cartilha, realmente houve excesso nessa abordagem na elaboração desse documento? Eu não conheço essa cartilha e, obviamente, que o incentivo ao consumo de droga está previsto na legislação penal. Isso precisa ser investigado pela polícia, se eventualmente houver um indício de veracidade com relação a esse fato. É muito grave isso. Eu entendo isso de uma gravidade extrema, ainda mais eventualmente sendo praticado por um partido político. E, obviamente, que esse partido político precisa entrar com uma medida, como entrou, justamente para barrar esse tipo de coisa. Por quê? Porque se não está apurado, isso não é
na verdade, uma propaganda eleitoral. Isso é uma acusação de caráter criminal e que precisa ser investigada. Então, o TSE vai ter muito trabalho, né, Lívia? Essas coisas vão acontecer no decorrer da campanha com muita frequência e, obviamente, que isso precisa de um bom senso muito grande, até porque esse é o tipo de coisa que, na liberdade de expressão absoluta, não poderia acontecer. O que deveria ter sido feito, na verdade, seriam providências criminais por parte de quem se sentiu ofendido. Mas, como a eleição é muito curta, o período é muito curto, o TSE acaba encontrando uma maneira de igualar, de fazer justiça e, obviamente, de não deixar as injustiças acontecerem e que as propostas venham em primeiro lugar e os ataques pessoais ou, eventualmente, de um ato criminoso, possa ter acontecido. O que a gente precisa ouvir e o que o TSE também, obviamente, deseja é que os candidatos apresentem propostas para a melhoria da população. E nesta quinta-feira, terceiro dia de campanha eleitoral, foi divulgada mais uma pesquisa Datafolha de intenções de voto para a presidência da República. De acordo com o levantamento, o ex-presidente Lula, do PT, lidera a disputa no primeiro turno com 47% das intenções de voto contra 32% do atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, do PL. Ciro Gomes, do PDT, pontuou 7%. Simone Tebet, do MDB, 2% e Vera Lúcia, do PSTU, 1%. Na sequência, aparecem Pablo Marçal, do PROS, e Roberto Jefferson, do PTB, com 0%. Também não pontuaram Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, da UP e Soraya Tronic, do União Brasil, e José Maria Imael, do Democracia Cristã. No total, 8% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo, que não pretendem votar ou que estão indecisos. Lula também aparece em primeiro lugar na pesquisa espontânea. O petista tem 40% das intenções de voto contra 28% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes aparece na sequência com 2%. 2% mencionaram outros candidatos. Ao todo, 28% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo, que não pretendem votar em ninguém ou que estão indecisos. E a simulação de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro indica a vitória do petista na corrida presidencial. O ex-presidente pontuou 54% contra 37% de Bolsonaro. Neste cenário, indecisos, brancos e nulos somam 10%. Para a pesquisa, 5.744 eleitores foram entrevistados entre os dias 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o protocolo BR 09404/2022. Alfredo Scaff, vamos lá então, destrinchando esses números do Datafolha. O principal dado ali do primeiro turno na pesquisa estimulada mostra o que seria uma queda de 18 para 15 pontos percentuais da vantagem de Lula. O placar estava em 47-29 na pesquisa anterior, que foi no final de julho, nessa 47-32. Bolsonaro sobe 3 pontos, Lula fica com os mesmos 47% das intenções de voto, mais o que seria suficiente para uma vitória de Lula no primeiro turno por causa dos votos válidos. Considerando só os votos em um determinado candidato, Lula já teria 50% mais um dos votos, o que daria a ele vitória em primeiro turno. Apesar disso, tem essa recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Foi a terceira pesquisa seguida do Datafolha em que Bolsonaro cresce nas intenções de voto, já chegou a ser de 21 pontos a diferença, agora ela cai para 15. Você vê essa como a trajetória de momento, há um avanço do presidente Jair Bolsonaro. E lembrando que nessa pesquisa, uma outra ressalva importante, a diferença em relação ao levantamento anterior é que ainda havia o nome de André Janones, que estava, de certa forma, até com uma importância nos levantamentos, né? Em algumas pesquisas aparecia na 4ª ou na 5ª colocação. Ele desistiu da candidatura para apoiar Lula, mas isso, pelo menos em intenções de voto, não se refletiu. Lula continuou com os mesmos 47%. Qual a sua análise, Scaff? Olha, eu vejo que a desistência de algum candidato que teria 0,5%, 0%, 1% não vai interferir no crescimento ou, eventualmente, na diminuição de um percentual de qualquer candidato. O que a gente percebe é que esses números, eles não estão refletindo o que está acontecendo nas ruas. Isso é muito visível. Isso não é opinião, isso é fato. A gente acabou de ver o comício lá em Belo Horizonte e disseram que tinham 100 mil pessoas. Veja, Brown, eu já fui em jogo de futebol com 50 mil pessoas e não cabia um palito de fósforo mais no estádio. E tinha 10 vezes mais pessoas do que eu vi ali na rua. Então, eu não consigo entender essa numerologia que estão fazendo. E quem tem 47%
de uma intenção de voto no primeiro turno, pode começar a estourar champanhe, né? Tem que ir para a rua ser ovacionado por no mínimo 1 milhão de pessoas, porque a pesquisa dá uma vitória no primeiro turno. Então, o que a gente precisa entender, propaganda eleitoral vai começar dia 26 de agosto, tem muita coisa a ser mostrada, o presidente Bolsonaro tem muita coisa a ser mostrada, tem números a mostrar, tem resultados a mostrar, tem trabalho a mostrar e, obviamente, que os demais candidatos, tanto quanto o ex-presidente Lula e os demais candidatos, precisam desenvolver uma estratégia de mudança para melhor. É isso que a oposição tem que fazer. O que você pretende fazer para melhorar o que está sendo feito, o que você faria diferente, qual é a sua estratégia de desenvolvimento, emprego, né, e segurança nacional. É isso que a gente precisa. Nós estamos cansados. As campanhas, uma atrás da outra, tem muito assistencialismo, tem muito populismo e isso não traz emprego, não traz paz social. A gente precisa realmente de propostas firmes, de propostas consistentes e a gente não tem enxergado por enquanto. Vamos aguardar, Abraão, o início aí da propaganda eleitoral. Com certeza nós teremos os resultados melhores e outros olhares, né? Nós vamos sentir a coisa mais quente, com certeza, e as próximas pesquisas, eventualmente, pode trazer uma numeração aí, um número diferente para todos os candidatos. Scaff, aprofundando um pouco mais na pesquisa, eu estou com dados aqui para a gente trazer para a nossa audiência e ouvir a sua opinião. Lula segue com a maior quantidade de intenções de voto entre eleitores mais pobres, que têm renda até 2 salários mínimos, segue com 55% das intenções de voto. Quem recebe ou mora com alguém que recebe o Auxílio Brasil, que entra também dentro desse grupo, moradores da região Nordeste, 57%, e autodeclarados pretos, 60% das intenções de votos. E quando a gente fala de Bolsonaro, ele segue liderando entre aquele grupo, aquela faixa que tem renda superior a 10 salários mínimos, 43% das intenções de voto, moradores da região Norte, 43%, e autodeclarados brancos, 38% das intenções de voto. De acordo com pesquisas anteriores do mesmo instituto, também do Datafolha, é uma tendência de vantagem para esses candidatos em determinados grupos que se mantém, não houve mudança. Sim, Lívia, eu não gosto desse tipo de abordagem. Eu sou constitucionalista, eu entendo que a abordagem não é pela cor, pelo sexo, pela raça, é pelo cidadão. É o cidadão que opina, nós somos iguais perante a lei e o nosso voto só vale 1. Né? Ele não vale 1,5 nem 2. Nós somos iguais na urna, na votação, no exercício da cidadania. Então, esse tipo de pesquisa, até pela renda, ela é plausível, né? Até 2 salários mínimos, 5, 10 salários mínimos, não há problema algum. Nós sabemos que existe classe baixa, classe média e classe alta. Agora, eu fico um pouco incomodado quando se diz que determinadas pessoas da etnia tal vão votar em determinado candidato. Eu acho que isso gera uma desigualdade muito grande. Nós somos iguais perante a lei e nós não podemos julgar as pessoas pelo sexo, pela cor e pela etnia, pela idade, porque a Constituição, assim, ela diz o contrário. Ela diz que nós somos iguais perante a lei. Eu acho que os institutos de pesquisa precisavam se atentar a isso, porque isso gera, na verdade, um confronto onde não pode haver confronto. Nós somos todos brasileiros, cidadãos, independente da idade, do sexo, da cor, da raça, da etnia de cada um. Se somos mulheres ou homens, nós somos iguais perante a lei. A palavra igualdade, ela tem tido até uma certa dificuldade no Brasil, tanto quanto a palavra liberdade. Isso tem que ser erradicado. Nós precisamos conviver com a liberdade, com a igualdade e não ter discussão em cima desses pontos. Mais um rápido intervalo agora. E a seguir, mais do Dia dos Candidatos à Presidência da República para você. Jornal Jovem Pan volta já já. Eu sou Lívia Zanolini e quero convidar vocês para o Jovem Pan Saúde desta semana. Vamos falar sobre meningite. Nossos especialistas vão nos explicar sobre riscos, sintomas, prevenção e muito mais. Quando a gente pega a faixa etária pediátrica com menos de 5 anos, existe uma vulnerabilidade muito maior, todo cuidado é pouco. Por isso que é tão importante a gente falar sobre imunização, é tão importante esse papel todo que a gente está aqui desempenhando. Saúde, neste domingo às 5h30, na Jovem Pan News.
Você provavelmente assistiu a esse vídeo. Entrei na quarta loja, quanto que é o capacete XKW? O cara falou, que moto que você usa? Eu falei, eita, eu tenho uma Harley Davidson. Cara, quanto que você dá de final nessa Harley Davidson? 140, 150. Cara, você não precisa desse capacete. Como assim? Esse capacete é bom para motos de alta velocidade. Você vai andar a 120, 140, 150, se você não precisa desse capacete. Você pode muito bem estar muito bem protegido com esse aqui, ó. E custa R$ 1.900. Eu economizei R$ 1.000. E detalhe, ele tinha o capacete de R$ 3.000. Mas ele falou, você não precisa comprar. E ele não mostrou o capacete, tá aqui, ó. Você quer comprar, tá aqui. Mas se eu fosse você, eu comprava esse. Esse cara se tornou o guru do capacete. Se você acredita que esse vendedor perdeu dinheiro ao me convencer a comprar um capacete mais barato, você está enganado. Quer potencializar as suas vendas? Deixa eu ser o seu professor no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aqui a notícia não para. Opinião, entretenimento, esporte e informação de qualidade 24 horas por dia. Tudo o que você precisa saber, você encontra na Jovem Pan News. De volta para você o Jornal Jovem Pan, agora com destaque internacional. Notícia dos Estados Unidos, especificamente, Brown. Nesta quinta-feira, o diretor financeiro da organização Trump, Allen Weisselberg, se declarou culpado de 15 crimes. Um dos executivos mais próximos de Donald Trump admitiu que conspirou com a empresa do ex-presidente para evitar pagamento de impostos. O diretor é um dos processados na investigação criminal sobre os negócios da família Trump. Sob os termos do acordo judicial, o executivo pode receber uma pena de 5 meses de prisão e deve pagar quase $2 milhões em impostos atrasados. Essa decisão não exige que o diretor financeiro coopere com a investigação que envolve Trump e suas confissões não implicarão o ex-presidente. Scaff, você que é bem entendido, está bem por dentro dessas questões jurídicas, inclusive há uma certa aproximação dos setores entre Brasil e Estados Unidos, embora juridicamente isso não deva implicar para Trump. Falando na opinião pública, claro que mais uma acusação próxima a ele e que envolve também uma questão que já esteve no radar de Trump no passado, que é essa questão de impostos, envolvendo a declaração de impostos do ex-presidente. Isso, de alguma forma, pode afetar ao menos a popularidade do ex-presidente, né? A questão fiscal nos Estados Unidos é levada com muita seriedade, inclusive na questão criminal, né? E lá o Ministério Público tem essa liberdade, né, de negociar, entre aspas, propor um acordo, né, nessa delação de confissão para diminuir a pena e evitar o processo. Foi o que aconteceu. O que acontece, na verdade, Lívia, é que essa confissão que eu pratiquei 15 crimes, quero colaborar, vou pagar a multa para ficar só 5 meses preso, ela é individualizada. Ela não pode, na verdade, respingar na individualização do processo e da pena de outrem. Isso também acontece aqui no Brasil, porque a ampla defesa nos permite aqui no Brasil e, obviamente, que cada um tem que ser acusado com perfeição e tecnicidade para, eventualmente, ser condenado ou absolvido. Agora, como você mesmo disse, politicamente acaba respingando, né? Porque se você é um grande executivo de uma empresa que é de um ex-presidente americano e você confessa que você praticou determinado ilícito, acaba contaminando toda a seara que isso acaba envolvendo, mas não pode atingir a pessoa do ex-presidente Donald Trump, que obviamente tem os seus advogados e vão acabar alegando eventualmente outros argumentos, inclusive um argumento que pode ser eventualmente usado por Trump, que ele, né, tinha esse executivo e não autorizou ele a sonegar os impostos e colocar toda a culpa em cima desse executivo. Pode ser, eventualmente, uma estratégia de defesa para se safar de todas essas acusações, que, na verdade, não vem de hoje, né, Lívia? Inclusive, no Tribunal de Nova York, Trump tem enfrentado longamente acusações aí de, eventualmente, de uma elisão fiscal para pagar menos impostos e tem se defendido durante décadas. De volta ao Brasil, vamos seguir com as agendas dos presidenciáveis. A Carolina Abelim está de volta com a gente, trazendo agora os compromissos das candidatas Simone Tebet, do MDB, e Soraya Tronic, do União Brasil, nesta quinta-feira. Carol.
Brown, vamos lá. A candidata Simone Tebet, do MDB, foi a uma sabatina que foi promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Aos representantes da OAB, ela propôs o fim da reeleição. Segundo a candidata, esse modelo abre espaço para a corrupção. Se for eleita, é o que ela pretende fazer. Tebet também defendeu o enfrentamento das fake news e detalhou propostas que seriam viabilizadas por reformas. Falou da importância de reformas como a tributária. Vamos ouvir. A reforma tributária ela é fundamental. É macroeconomia, com troca do governo, e a reforma tributária nos 6 primeiros meses. Se nós fizermos isso, nós rapidamente abrimos o mercado de trabalho para os trabalhadores que estão na informalidade e para aqueles que estão vivendo de bico ou de súplica do Auxílio Brasil. Só tem um jeito de acabar com a fome no Brasil, além da transferência de renda para quem mais precisa, porque quem tem fome tem pressa, é garantir emprego. E só vamos garantir emprego se nós tivermos uma política macroeconômica centrada e se nós tivermos uma reforma tributária nos próximos 6 meses. A candidata Soraya Tronic, do União Brasil, ela visitou a sede da Fundação Abrinq, que fica aqui em São Paulo. A fundação que tem projetos voltados para a educação, proteção e saúde das crianças e dos adolescentes. Ela apresentou propostas e também assinou o termo de compromisso Presidente Amigo da Criança. É um documento que tem cerca de 30 páginas e 5 compromissos, como segurança alimentar e nutricional infantil e de praxe. Desde 2002, a Fundação Abrinq mobiliza todos os candidatos à presidência da República para assinar esse termo, estabelecer compromisso entre governo federal e sociedade civil para priorizar ações e políticas em prol das crianças e dos adolescentes. Vamos ouvir então a candidata Soraya Tronic. E eu fiz um compromisso e principalmente voltado à renda dessas famílias. Há crianças hoje que vivem com cerca de R$10 por dia para suprir todas as suas necessidades. Ainda temos cerca de 2 milhões de crianças em trabalho infantil. Isso é muito grave. Mais candidatos. Felipe Dávila, do Partido Novo, cumpriu agenda na cidade de Santos, no litoral paulista. Dávila visitou um complexo hospitalar, fez caminhada com eleitores e participou de uma sabatina na Associação Comercial da cidade. Leonardo Péricles, da Unidade Popular, fez panfletagem no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Pablo Marçal, do PROS, participou de entrevistas, teve reunião com a sua vice e gravou vídeos para a campanha. Sofia Manzano, do PCB, também gravou peças para a sua campanha. Vera Lúcia, do PSTU, recebeu o Plano País da Infância e Adolescência e participou de conversa com alunos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Roberto Jefferson, do PTB, e Constituinte Emael, da Democracia Cristã, não cumpriram a agenda pública. Alfredo Scaff, volto com você aqui. As falas que destacamos da candidata do MDB, Simone Tebet, nesse encontro, nessa conversa que teve com empresários, ela falou em reforma tributária, disse que é necessária uma reforma já no começo de um eventual mandato, já nos primeiros 6 meses de governo, depois de eleita, e diz que os reflexos seriam imediatos no mercado de trabalho, que assim que aprovada uma reforma tributária, já sentiríamos em pouco tempo os efeitos disso com os números do desemprego melhorando. Está correto esse raciocínio da candidata, Scaff? Olha, pode até estar correto se ela tivesse tido essa iniciativa em 2014, quando ela foi eleita senadora. Ela teve 8 anos para propor isso e para instigar o Congresso a fazer isso. Reforma tributária, Brown, não é tão simples assim. Não se faz em 6 meses. Veja que o governo está baixando alíquotas de impostos a todos os meses, e alguns desses impostos estão sendo barrados na Justiça. Olha o que aconteceu agora com relação à diminuição do preço dos combustíveis, em virtude de uma exacerbação, um ICMS que, na verdade, era um confisco por parte dos governos estaduais. Então, essas soluções mágicas, essa lida de Constituição de trás para frente, não vai acontecer no Brasil em 6 meses. O que precisa acontecer no Brasil é perguntar para esses candidatos que são parlamentares há já um bom tempo, no caso da candidata Simone Tebet, há 8 anos, por que ela não instigou e ela não lutou por isso durante esses 8 anos de mandato e agora, como candidata a presidente, propõe uma solução mágica que em 6 meses ela fará. Não vai fazer, não é assim que o parlamento funciona no Brasil. Se fosse assim, teríamos uma reforma tributária prometida desde o governo Fernando Henrique. Scaff, quero te ouvir também a respeito da agenda de hoje da candidata Soraya Tronic, do União Brasil. Ela visitou a sede da Fundação Abrinq, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, assinou um compromisso em que se
compromete, até repetindo a palavra, em criar políticas, políticas públicas e trazer propostas agora durante a campanha para diminuir a questão da fome no Brasil, tratar da segurança alimentar e outras questões que envolvem essas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Não é a primeira candidata que entra nessa seara da primeira infância, dos cuidados com esse público. São importantes políticas nessas áreas? São muito importantes, Lívia. O que acontece é que essas políticas, elas não chegam na ponta se elas forem executadas por um presidente da República. Isso tem que ter a diretriz do governo federal. Perfeitamente correto. Agora, quem está ao lado dessas pessoas é o prefeito do município. Então, essas políticas são políticas municipais. E é isso que os candidatos a presidente precisam, ter em mente. A Constituição tem as competências do governo federal, do estadual e dos municípios, inclusive com normas constitucionais muito bem definidas. Quando você trata de pessoas, você tem que privilegiar os prefeitos, porque são eles que estão ao lado da maternidade, ao lado da escola, ao lado de uma calçada quebrada, de um poste que precisa ser trocado, da iluminação pública, da saúde, inclusive da segurança do patrimônio municipal. Então, algumas propostas são muito abstratas quando elas se tratam de governo federal. O governo federal precisa ter um pensamento maior, um pensamento macro, um pensamento de diretriz nacional. Mas quem executa de verdade são os prefeitos municipais e, eventualmente, governadores. É muito difícil o governo federal executar ações locais e que o cidadão está, na verdade, ao lado de uma prefeitura e não do Palácio do Planalto. Seguimos com mais notícias, então. O general Santos Cruz aceita convite da ONU para chefiar a investigação na Ucrânia. Bruno Pinheiro. Olá, Lívia. A gente volta, então, com essa informação para a gente entender o que vai acontecer. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele é amigo do general Santos Cruz. Nos últimos dias, o general acabou recebendo algumas atividades. Quais são essas atividades? Levantando informações, alguns estudos em relação à ONU, ou seja, já tem uma intimidade, uma confiança no general Santos Cruz, que agora recebe essa nova missão. Que missão é essa? Ir até a Ucrânia e não investigar as mortes de guerra, mas a morte de 50 soldados que estavam reclusos, soldados de guerra, na verdade, que foram executados. O que diz é a informação até esse momento. O território da Ucrânia, que foi invadido, acusa a Rússia de uma invasão e de executar os seus soldados. Já a Rússia acusa a Ucrânia de executar os seus soldados que estavam retidos, reclusos ali, porque, de fato, eles tinham informações sobre o sistema do governo e de como seriam essas ações. Então, essa missão do general é, de fato, acompanhar uma equipe de comissão que vai investigar essas execuções, 50 soldados que estavam ali, e levantar essas informações. O secretário-geral da ONU já divulgou uma informação que vai oferecer uma segurança a essa equipe que vai investigar, ou seja, nos próximos dias, essa investigação entra em vigor a fim de esclarecer o que de fato aconteceu, se os soldados eles já tinham alguma informação ou se eles ofereciam algum risco e se foi de fato os soldados russos que realmente chegaram a esse local e acabaram executando os 50 soldados. Nós vamos continuar com a nossa equipe internacional acompanhando essas informações em relação a esta investigação. Lívia, Vitor. Obrigada mais uma vez pelas informações, Bruno Pinheiro. Boa noite. Agora, Alfredo Scaff, um convite importante esse que o general Santos Cruz recebeu do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para que ele fizesse parte dessa missão que vai investigar a execução de prisioneiros, soldados, prisioneiros de guerra ucranianos. Santos Cruz pode fazer a diferença nessa missão? Nós não sabemos de pronto se ele pode fazer a diferença. É um convite honroso, obviamente, de uma pessoa que já participou de missões internacionais, inclusive na África, tem experiência na questão do assunto guerra e pode colaborar com a ONU. Não tenha dúvida que será uma pessoa que tem conhecimento para colaborar, até porque participou de algumas missões internacionais importantes
é um general experimentado na questão da guerra. O que a gente precisa entender também, Lívia, é a efetividade de uma investigação dessa. Isso, né, beira a abstração, porque qual é a verdade que uma missão da ONU dessa qualidade vai encontrar no meio de uma guerra, né? Você tem os dois lados, as duas versões. É muito difícil fazer um relatório aí dizendo, olha, isso aconteceu dessa forma. É um trabalho extremamente delicado. O que a gente gostaria de entender também é por que a ONU não se mexe para parar essa guerra entre Rússia e Ucrânia, né? É muito sonho, é muita utopia e que precisava de uma organização das Nações Unidas mais efetiva, um Conselho de Segurança mais ativo e, obviamente, reuniões sérias com Vladimir Putin e com Zelensky para que essa guerra pare imediatamente. É uma vergonha para o mundo uma guerra ter esse desenrolar que parece que não vai acabar ou só vai acabar quando Putin quiser, porque é o que está rolando no momento, né? Putin tem a total decisão, total domínio sobre tudo o que está acontecendo e Zelensky, por outro lado, não admite que não tem as mínimas condições e quer trazer o Ocidente, o mundo inteiro, para o problema dele. O que a gente precisa, na verdade, é de uma ONU séria, de uma comunidade europeia cuja diplomacia está falida, não faz absolutamente nada e a guerra continua prejudicando a economia do mundo, porque já prejudicou muito, está prejudicando menos, mas pode prejudicar mais, porque a guerra precisa acabar, porque senão, depois de uma pandemia, essa é uma surpresa desagradável que o mundo teve. E mais notícias chegando de Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que considera um erro os ataques de Bolsonaro às urnas. Yasmin Costa tem detalhes dessa fala para a gente, porque Lira não concorda com os questionamentos do presidente. Yasmin? Pois é, Vitor. O presidente aqui da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele falou uma plateia de investidores durante um evento aí em São Paulo e ele disse que esses questionamentos que o presidente Jair Bolsonaro faz sobre o processo eleitoral não fazem bem ao Brasil. E, inclusive, já disse que expressou isso ao próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Lira confirmou que essa é uma preocupação dele, que, como eu disse, já foi expressada ao presidente da República. Vale lembrar, né, que Lira é um grande aliado do presidente da República aqui dentro do Congresso Nacional. Ele se empenhou na aprovação de projetos de interesse do governo federal. E sobre aquelas críticas de Bolsonaro também ao processo eleitoral, Lira afirma que isso não deve ser encarado como um tema principal, um assunto principal do Brasil. E ele também descartou, Lira também descartou qualquer possibilidade de ruptura institucional por conta dessas críticas vindas do presidente da República. O Lira ele foi questionado sobre a ida dele no Tribunal Superior Eleitoral na última terça-feira, onde ele participou da posse do ministro Alexandre de Moraes. Ele enalteceu aquele momento, disse que é um momento de reafirmação da democracia brasileira, disse que é um momento de união e tentar minimizar os desgastes entre executivo e também o judiciário. E sobre a questão dos votos com relação ao presidente Jair Bolsonaro, intenção de votos, melhor dizendo, Arthur Lira avaliou o seguinte, que agora, com o início da campanha eleitoral, esse cenário de intenção de votos pode apresentar mudanças significativas a favor do presidente da República. Eu volto contigo, Vitor. Vamos ver. Obrigado, Yasmin, pelas informações. Boa noite. Alfredo Scaff e Arthur Lira é um personagem importante não só pela presidência da Câmara, mas também porque fala na condição de aliado do presidente Bolsonaro, né? A Yasmin tocou nesse ponto. Lira ajudou, teve um papel decisivo, importante na aprovação de medidas recentes no Congresso Nacional, propostas pelo governo federal, teto do ICMS, o pacote de benefícios sociais que também serão usadas, claro, na campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, e ele faz essa crítica na condição de aliado. Diz que já falou para o próprio Bolsonaro, que alertou o presidente de que, na avaliação dele, Lira, não fazem bem essas críticas dele ao sistema eleitoral brasileiro. Será que vão ser ouvidos esses conselhos? Será que a partir de agora, com o início oficial da campanha, é possível esperar uma mudança de tom por parte do governo como um todo, um arrefecimento dessa escalada, Scaff? É necessário que haja esse apaziguamento, Brown, não tenho dúvida disso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é um político muito experimentado, está no mais alto grau do parlamento, preside um poder, e eu entendo que ele quer o bem do presidente da República. Obviamente que as conversas
entre presidentes e chefes de poderes também revela uma afinidade, uma amizade, um bem-querer. Isso é importante, ter conselhos, ter aconselhamentos pertinentes. O presidente Lira, nesse ponto, está correto. Não há nem mais tempo para que isso aconteça, nada vai mudar no sistema eleitoral, até porque o que poderia ter sido mudado, o parlamento não aprovou, né? Se há um culpado de não termos um voto impresso que caísse numa urna separado para que houvesse uma contagem pública mais aferida, o parlamento não quis isso. Então, se há um culpado na questão do não aprimoramento ou do não a impressão do voto de cada um de nós, que vai apertar o confirma na urna eletrônica, foi o parlamento que causou essa atitude. Não quis e ficou por isso mesmo. Então, o que acontece? Esses aconselhamentos do presidente da Câmara, determinados depoimentos do presidente do Senado, no sentido de apaziguar, de pacificar os poderes, e isso não é ruim, jamais será ruim, isso é muito bom, até porque indiretamente o presidente Lira diz ao presidente Bolsonaro: o senhor tem que focar na questão da economia, do seu mandato, do que foi feito, e eu acho que é por aí. Nós temos muito pouco tempo agora, 45 dias para a eleição praticamente, eu acho que os candidatos têm que ter proposituras para o futuro do Brasil. Essas discussões já foram muito massificadas, já foram muito tensionadas, é hora de dar um fim nisso, porque também não há tempo de discutir isso mais, não há tempo do parlamento mudar absolutamente nada. Nós estamos com a eleição muito próxima e o Brasil precisa de um projeto de desenvolvimento. E nesta quinta-feira, quarto dia de campanha eleitoral, também foi divulgada mais uma pesquisa Datafolha de intenções de voto para o governo de São Paulo. E de acordo com um levantamento, o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, lidera a disputa no primeiro turno com 38% das intenções de voto, contra 16% do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Rodrigo Garcia, do PSDB, pontuou 11%. Carol Vigliar, do Unidade Popular, 2%, e Gabriel Colombo, do PCB, 2%. Na sequência, aparecem Altino Júnior, do PSTU, Edson Dorta, do PCO, Elvis César, do PDT e Vinícius Poit, do Novo, que pontuaram 1% cada. No total, 28% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo, que não pretendem votar ou que estão indecisos. Haddad em primeiro lugar na pesquisa espontânea. O petista tem 13% das intenções de voto contra 8% de Tarcísio. Rodrigo Garcia aparece na sequência com 3%. 8% mencionaram outros candidatos. Ao todo, 69% dos entrevistados disseram que votariam em branco, em nulo, que não pretendem votar ou que estão indecisos. E a simulação de um segundo turno entre Haddad e Rodrigo Garcia indica a vitória do petista para o governo de São Paulo. O ex-prefeito pontuou 51% contra 32% do atual governador. Neste cenário, indecisos, brancos e nulos somam 18%. Já a simulação de um segundo turno entre Haddad e Tarcísio indica a vitória do ex-prefeito. O petista pontuou 53% contra 31% do ex-ministro. Nesses cenários, indecisos, brancos e nulos somam 16%. Para a pesquisa, 1.812 eleitores foram entrevistados entre os dias 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP 02170/2022. Alfredo Scaff, queremos te ouvir a respeito dessa pesquisa Datafolha divulgada hoje para o governo de São Paulo. Os 3 candidatos com mais intenções de voto não saíram dos seus respectivos lugares. Primeiro, Fernando Haddad, em intenções de voto. Segundo, a gente tem Tarcísio de Freitas, né, Brown? Tarcísio de Freitas segue em segundo lugar e Rodrigo Garcia segue em terceiro lugar. Não houve mudança, pelo menos nas posições, um pouquinho nos percentuais. Olha, o que a gente está reparando nessas pesquisas é que é muito normal que um candidato à presidência da República, como foi Fernando Haddad, tenha um recall nessa pesquisa, né? Principalmente na estimulada, porque é lembrado como ex-prefeito de São Paulo, como candidato a presidente. E também o que nos chama muita atenção é o atual governador, numa estimulada, praticamente não é lembrado. Desculpa, na espontânea, praticamente chega em terceiro lugar,
quase não é lembrado. Então, isso revela um pouco desse continuismo de reprovação pela população de São Paulo. É o que está dizendo a pesquisa. Agora, o candidato Tarcísio, ele vem com um recall de realizações do governo federal e, obviamente, de uma dobradinha com o presidente Bolsonaro. Isso é muito natural que aconteça, tanto quanto essa dobradinha eventual de Haddad com o ex-presidente Lula, porque os dois são do mesmo partido. Rodrigo Garcia, me parece, não tem um candidato definido ao governo federal, um apoio previamente definido, me parece que apoia a candidata Simone Tebet. Então, esse é um cenário, Lívia, que pode sim mudar muito com essa questão da vinculação dos candidatos ao governo federal, presidente e governador. Isso pode acontecer muito rapidamente nas 2 próximas semanas e também com o início da propaganda eleitoral, que vai mostrar realizações, mostrar como é o jeito de agir de determinado candidato, o que é que ele fez e o que é que ele pode fazer, né? E é isso que a gente precisa, porque os 3 candidatos já têm o que mostrar. O ex-prefeito Fernando Haddad, o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas e agora o atual governador Rodrigo Garcia. Eu acho que é uma grande gama de proposituras que a gente vai poder comparar com muito maior detalhe depois que a gente acompanhar a abertura aí da propaganda oficial na televisão. E o Tribunal Superior Eleitoral decide retomar a divulgação detalhada de bens dos candidatos na plataforma DivulgaCan de Contas. A Corte analisou a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. O TSE havia restringido as informações sobre as propriedades dos candidatos. Permitia apenas a divulgação da existência de um imóvel e o valor. Detalhamentos como o modelo do veículo ou a descrição de empresas não estão públicos. A data para o cumprimento da decisão tomada pelo TSE nesta quinta ainda não foi definida. As informações permaneceram disponíveis mesmo depois das eleições. Só dados como e-mail e telefone pessoais dos candidatos permanecem sigilosos. Alfredo Scaff, que acha dessa decisão do TSE? É uma informação relevante para o eleitor, Scaff? É importante saber quanto tem no banco, quais propriedades, quais bens, quantos carros, quais veículos, quais modelos tem o determinado candidato ou não? Uma informação pessoal e que não caberia divulgação. Qual a sua opinião, Scaff? Eu vejo que é uma informação mais pessoal do que de interesse público, né? Porque nós precisamos entender o porquê que aquela pessoa se tornou político, né? Se ele é um político profissional ou se ele foi para a vida política para fazer um bem para a coletividade. Eu vejo que esses são dados que precisam, obviamente, ser checados pela Justiça Eleitoral. Agora, eu não concordo muito de dados de políticos serem abertos dessa forma, porque isso também viola, na verdade, pode violar, na verdade, a sua intimidade, né? Nós precisamos também, não é porque a pessoa é pública que ela não tem a sua intimidade. Então, precisa chegar num bom senso, num encontro de soluções para saber qual é o alcance, o que faz bem na decisão do voto, saber se determinado candidato tem X de bens, de patrimônio ou Y. Nós não podemos julgar a competência de um candidato por isso. Nós devemos julgar a competência desse candidato por aquilo que ele fez ou que ele promete fazer e que é viável fazer. Ser rico, ser de classe média ou ser pobre não pode ser uma qualificação para se tornar político. Todos podem ser políticos em igualdade de condições. O que precisa entender é que a vida privada é muito diferente da vida pública. Quem está na vida pública deve servir a população. Quem está na vida privada deve servir a si mesmo, respeitar as leis e ter o seu lucro para poder sobreviver. Ao contrário da vida pública, que na verdade é um serviço, é uma doação para a população. Mais uma parada rápida aqui no Jornal Jovem Pan. A seguir, mais informações e mais opinião para você. A gente volta já já. Em novembro, o espetáculo vai começar. É hora de deixar as diferenças de lado e unir o Brasil em uma só voz. De vibrar, de se emocionar e de fazer história. Vamos torcer juntos. Jovem Pan na Copa.
Chegou a hora de falar de ferramentas, de planilhas. A gente preparou uma série de recursos para vocês usarem no dia a dia. Basicamente, você tem uma calculadora, que é à vista com desconto ou a prazo sem juros. Vamos falar de renda fixa. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Fique bem informado onde e quando quiser com o App News. Notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Baixe agora a App News na sua loja de aplicativos e confira tudo gratuitamente e em tempo real. Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan, falando agora mais uma vez de economia. É isso aí. Novo Conselho de Administração da Petrobras será eleito nesta sexta-feira em Assembleia Geral Extraordinária. O Rodrigo Viga traz os detalhes para a gente. O novo Conselho de Administração da Petrobras, órgão máximo da companhia, vai ser eleito e definido nesta sexta-feira. Acontece nesta sexta a reunião da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Estatal Brasileira de Petróleo. A expectativa gira em torno das indicações feitas pela União, acionista majoritária da estatal. 2 nomes não passaram os filtros de governança e compliance da empresa. Ricardo Soriano, procurador-geral da Fazenda Nacional, que é ligado ao Ministério da Economia, e Jonatas Castro, número 2 do Ministério da Casa Civil. Comitê de Pessoas, Comitê de Elegibilidade e o atual Conselho de Administração entenderam que os 2 não deveriam ocupar lugares ou assentos no futuro Conselho de Administração por conflito de interesse. Ainda assim, o governo ratificou essas 2 indicações que serão avaliadas e apreciadas nesta sexta-feira pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Petrobras. As indicações da União para a futura composição do colegiado foram feitas há mais de 2 meses. De lá para cá, idas e vindas, manifestações na Justiça, de petroleiros junto à CVM, mas a Assembleia vai mesmo acontecer nesta sexta-feira. Só quem já está no Conselho e conseguiu entrar mais rapidamente na cúpula da empresa é o atual CEO da Estatal Brasileira de Petróleo, Caio Paz de Andrade. Ele conseguiu um atalho após a renúncia do químico industrial José Mauro Coelho. Um dos principais objetivos do governo, acionista majoritário da Petrobras, com a mudança no Conselho de Administração, é mudar a mentalidade. Muitas críticas ao PPI, a política de paridade de preços. O que se quer lá em Brasília é que a Petrobras tenha mais sensibilidade em relação aos prejuízos e consequências dessa política de preços. Ela acaba, segundo algumas pessoas, minando o potencial de crescimento da economia, o PIB, a geração de empregos e a geração de renda no país. Do Rio, Rodrigo Viga. Alfredo Scaff, assunto para você detalhar para a gente também. Viga trouxe a informação que amanhã vai ser eleito o novo Conselho de Administração da Petrobras, que tem entre as suas atribuições supervisionar a política de preços estabelecida pela estatal. Você acredita que pode haver alguma mudança, algo que impacte significativamente nessa política de preços, ou é uma questão protocolar que não vai fazer muita diferença? Eu entendo que vai impactar sim, e já está, na verdade, uma nova política sendo exercida pela Petrobras. Toda a queda do preço do barril de petróleo internacional já está tendo reflexo imediato aqui no Brasil. Nós podemos consultar as notícias, o preço da gasolina já baixou de 4 a 5 vezes. O preço do diesel também agora já baixou 2 vezes. Então, a tendência é que, obviamente, mesmo que haja paridade de preços internacionais, o que é normal em commodities, a Petrobras tem sim que buscar o seu lucro, buscar o seu crescimento, investimentos e, obviamente, uma eventual privatização no futuro. Mas, nesse caso,
Eu acho que daqui para frente um sentido mais social da Petrobras, em privilegiar o povo brasileiro, em privilegiar a questão de quanto mais a gente puder baixar o preço da gasolina com lucro, estaremos lucrando tanto a Petrobras quanto o cidadão brasileiro. Eu acho que é isso que o governo federal, como maior acionista, deseja, essa função social maior da Petrobras, que não tinha sido aplicada anteriormente, né? Era, na verdade, uma questão, uma aritmética mais calculista, mais fria, no sentido de que se o petróleo está muito caro, a gasolina tem que ficar cara também. Agora, o que mais impactou, Lívia, com certeza, foi que aquela cascata de tributação e que chegava no ICMS estadual muito caro, isso também atrapalhou demais o preço nos combustíveis de muito tempo para cá. E agora com a alíquota fixa de 17%, e eu sempre parabenizo a equipe econômica, o presidente Bolsonaro e o Parlamento, Senado e Câmara dos Deputados, pela celeridade dessa questão emergencial que já foi resolvida. Eu acho que o conjunto dessas coisas, a Petrobras dialogando com o governo, com a sociedade e fazendo o possível para que os preços sejam cada vez melhores, e também a atuação do governo com o Parlamento, essa conjuntura não tem como não dar certo. Tenho certeza que daqui para frente esse novo Conselho de Administração tem que adotar essa postura. E a ANAC realizou mais um leilão de concessão de aeroportos e o segundo terminal com mais passageiros no país foi repassado à iniciativa privada. Maicon Mendes acompanhou. A Agência Nacional de Aviação Civil realizou na Bolsa de Valores de São Paulo o grande leilão dos aeroportos, 15 aeroportos no total. Foram 3 blocos contemplados, o principal, a joia rara do governo, o aeroporto de Congonhas. A empresa espanhola Aena de Rassolo Internacional fez uma proposta única e não teve outra proposta além dessa, 2,45 bilhões de reais. Além do aeroporto de Congonhas, a empresa Aena de Rassolo terá que operar também o aeroporto de Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, Uberlândia, Uberaba, como também Montes Claros. A aviação civil teve um grande feito hoje com a XP Investimentos, com a XP Infraestrutura, que pela primeira vez entrou no hall da aviação civil e contemplou 2 aeroportos, o Campo de Marte, que fica na zona norte aqui de São Paulo, como também o de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O valor total, 141,4 milhões de reais. E o Bloco Norte 2, que contempla pelo menos 2 aeroportos de Belém e Macapá, a empresa consórcio Novo Norte Aeroportos arrematou esses 2 aeroportos em 125 milhões de reais. O ministro de Infraestrutura do governo federal, Marcelo Sampaio, comemorou a arrecadação de mais de 2,7 bilhões de reais. Um dinheiro que vai ser reinvestido. Vamos conferir o que ele disse na entrevista coletiva na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. A gente está muito satisfeito com o resultado hoje, um grande sucesso, tudo que tinha direito para esse 18 de agosto de 2022. Queria dar um grande bravo para a Aena, dizer que os senhores têm feito um belo trabalho no Bolsa do Nordeste, agora são 17 aeroportos. Então, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Alfredo Scaff, qual a sua avaliação, Scaff, sobre a conclusão desse processo? Foi uma tarefa que o governo perseguiu desde o início, né? Desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, se falava na privatização de aeroportos, foi uma agenda importante do Ministério da Infraestrutura e agora vem um dos momentos mais aguardados com a concessão também do aeroporto de Congonhas à iniciativa privada. Do ponto de vista do passageiro, o que é que isso representa de tudo que já foi feito até agora, das privatizações que já ocorreram? Dá para dizer que há uma melhoria nos serviços? É uma boa medida esse repasse, Scaff? Sem dúvida, Brown. Isso é uma grande vitória do governo federal, do presidente Bolsonaro, do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas e agora, atualmente, do ministro Marcelo. Estão todos de parabéns, porque, na verdade, o governo federal precisa diminuir a sua quantidade de investimento e de atribuição. E é isso que se chama de concessão. Quando você faz a concessão de um aeroporto, você só vai trazer melhorias, porque o contrato de concessão obriga o concessionário a investir sob pena de cassação da concessão, de perda dessa concessão. Então, é uma obrigação unilateral muito grande da iniciativa privada, que só tende a melhorar, só tende a embelezar, só tende a deixar muito mais confortável o aeroporto e, obviamente, o aprimoramento, o embelezamento dos aeroportos, o se sentir bem dentro do aeroporto fica muito melhor,
porque o governo não consegue fazer o que a iniciativa privada consegue. Então, uma vitória de ambos, tanto do governo, da população e de quem, obviamente, se torna concessionário, porque é obrigado a fazer investimentos bilionários. E no caso aqui de Congonhas, obviamente, a gente que convive com o aeroporto de Congonhas há muito tempo, já estava mais do que necessário, já tinha passado do tempo da gente ter um aeroporto de Congonhas renovado, porque a gente olha para o aeroporto de Congonhas hoje e olha na década de 80, é o mesmo aeroporto, com pouquíssimas alterações. Então agora o aeroporto de Congonhas, o segundo maior do Brasil, realmente vai se tornar um aeroporto de ponta, né? Um aeroporto moderno e que obviamente vai ser orgulho do Brasil e de São Paulo. Vamos falar um pouquinho de saúde agora. A diretoria da Anvisa se reúne com integrantes de sociedades médicas para avaliar a liberação da vacina da Pfizer para bebês e crianças. Quem tem mais informações para nós é a Nani Cox. Essa reunião foi dividida em duas partes. Nessa primeira etapa, a farmacêutica apresentou os dados de eficácia e segurança da vacina contra a Covid em crianças de 6 meses a 4 anos e também respondeu questionamentos de especialistas externos convidados pela Anvisa. Entre os representantes estavam porta-vozes, e integrantes das sociedades brasileiras de infectologia, pediatria e imunologia e também da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Já a segunda parte foi mais focada numa discussão da equipe técnica da Anvisa. Agora, os especialistas devem apresentar até a semana que vem um parecer depois dessa reunião que deve auxiliar a Anvisa a analisar a ampliação da vacina contra a Covid da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos de idade. A empresa fez o pedido de registro de um esquema vacinal de 3 doses. Os intervalos seriam o seguinte: entre a primeira e a segunda dose, 3 semanas de intervalo, e entre a segunda e a terceira dose, um intervalo um pouco maior de 8 semanas. A dosagem é um pouco menor, é cerca de 30% do que já é aplicado atualmente em crianças de 5 a 11 anos, que é justamente essa faixa etária que já tem a autorização para receber a vacina da Pfizer. Alfredo Scaff, falar um pouquinho de saúde, falamos tanto de política hoje, de economia, falar de saúde também. A Anvisa agora quer avançar nessa vacinação contra a Covid em crianças a partir dos 6 meses. E está analisando os dados, os estudos da Pfizer para ver se é viável, se é eficaz a vacina para esse público e segura. Concorda que é importante que haja esse avanço? Quanto mais cedo, melhor? Como você pensa a respeito dessa questão? É difícil, né? É difícil. Nós que não somos técnicos e na verdade, profissionais da área, nós temos que confiar, obviamente, no profissionalismo da Anvisa, nós temos que confiar no governo federal, nós precisamos confiar em quem é especialista no assunto, né? As crianças, naturalmente, Lívia, tomam diversas vacinas, né? Desde quando nascem até o 1º ano, 2º, até o 5º ano de idade. Todas as crianças, todos nós tomamos dezenas aí de vacina. Precisa saber se a vacina contra a Covid também é mais uma dessas vacinas estritamente necessária para um bebê, né? Se o bebê realmente pode se contaminar, pode correr risco de vida ou eventualmente contaminar um terceiro, porque se adquirir a Covid, de acordo com a sua imunidade. Eu acho que isso tudo é um amplo aspecto de estudo que não cabe a nós, né, cidadãos comuns, ter essa opinião individualizada. É muito arriscado a gente ser contra ou a favor. A gente precisa, na verdade, recorrer à ciência, aos técnicos da Anvisa, extremamente responsáveis, e que isso seja um estudo minucioso para que não haja nenhuma decisão repentina e eventualmente alarmante, porque, obviamente, a pandemia já não é mais aquela pandemia de um ano atrás. Então, eu vejo que tudo isso depende de um estudo científico muito aprofundado e a gente precisa confiar aí na decisão da Anvisa e, obviamente, da medicina e de cada médico com o seu paciente. O Supremo Tribunal Federal lança livro em homenagem póstuma a Teori Zavascki. O ex-ministro morreu em 2017 em um acidente aéreo em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. A obra Eis aí Suas Rosas tem prefácio do ministro aposentado Celso de Mello. No STF, Zavascki foi sucedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que tomou posse no mesmo ano. E o governo exonera diretor de proteção ambiental do IBAMA. Samuel Souza deixa a autarquia e vai trabalhar como assessor especial do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Em julho, Souza participou de uma mega operação deflagrada em conjunto com a Polícia Federal e também com as Forças Armadas para combater o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami.
Agora vai participar de um grupo de trabalho destinado ao combate ao comércio ilegal de produtos florestais. E por hoje é só. Termina aqui a edição desta quinta-feira do Jornal Jovem Pan. Muito obrigado a você pela sua companhia. Boa noite, Lívia. Boa noite, Brown. Boa noite a você por ter estado conosco. Muito obrigada pela companhia ao longo da edição de hoje. A seguir, tem o Boletim Coppola e depois mais notícias no Headline News. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Boa noite. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.